Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo Tira Dúvidas, tá? Hoje eu vou aproveitar algumas dúvidas para complementar um pouco mais do conteúdo da nossa última aula e vou tentar trazer um pouco a ideia do planejamento do 100K. Vou fazer de duas formas, uma mais simples e outra um pouquinho mais complexa, não vou dizer mais complicada, um pouco mais complexa, usando outra ferramenta que talvez te ajude isso, beleza? Então, esse acho que é o nosso quarto vídeo Tira Dúvidas. Então, bora lá. A gente ganhar tempo aqui, fazer algo bem prático. Deixa eu só pegar aqui a minha tela, minhas dúvidas. Então, bora lá. As dúvidas que a gente tem desde o dia 18 de maio, então deu para pegar um bom número de dúvidas e aí a gente vai tirar tudo aqui de uma vez. Vamos lá. Alguém colocou aqui, ó, Magno, boa tarde. Me oriente, por favor, a investir em fundos multimercados como FOF, Melhores Fundos ou Essencial Moderado, tá? Já transferi para a Vitro R$ 1.600. Então, vamos lá, vamos entender um pouco isso aqui melhor de novo, tá? Já expliquei um pouquinho, mas vou trazer isso mais para a prática ainda. Lembra que uma coisa, esses fundos que a gente está trazendo para cá, como uma alternativa de investimento para você, são fundos que uma boa parte do retorno dele é renda variável, né? São ações, multimercado, no Brasil, investir no Brasil ou fora do Brasil. Então, eu não tenho como saber quanto rende ao certo, né? Qual a rentabilidade certa. Então, a gente vai ter que ter essa incerteza, né, de quanto que rende, assim, qual o rendimento para ver, para a gente fazer uma aposta e no futuro vai render mais do que eu estaria no banco. E eu vou fazer esse comparativo aqui para a gente entender. Então, o FOF Melhores Fundos ou o Essencial Moderado. Então, vamos lá. Vamos aqui na Vitrio, fundos de investimento. Vamos ver o FOF Melhores Fundos ou Essencial Moderado. Então, vamos abrir aqui a páginazinha do fundo para entender isso um pouco melhor. Enquanto está carregando aqui, ó, eu venho aqui em FOF Melhores Fundos. Só um instantinho, deixa ele carregar aqui direitinho. FOF Melhores Fundos. Beleza. Então, FOF Melhores Fundos. E aí uma novidade foi que a Vitro baixou todos os investimentos para R$ 100. Quase todos, praticamente todos. Então vamos entender aqui, ó. Quanto foi que rendeu o FOF Melhores Fundos nos últimos 12 meses, ó? 18,64. Nesse ano de 2028 está dando 5%. Quanto foi que rendeu o CDI? 1%. Nesse ano, nos últimos 12 meses, 2,18. Se a gente vê o CDI aqui, ó, ele é uma linha reta. Tá? Eu não sei quanto, eu sei que ele não oscilou. Já o fundo em azul, que é o FOF Melhores Fundos, ele é uma linha reta, mas ele tem subido e depois ele permaneceu estável. Se eu pegar no ano, você vai ver que a rentabilidade dele, ó, o comportamento da cota, né, do valor do dinheiro que você colocou lá dentro, ele oscilar. Essas oscilações não permitem que eu saiba ao certo quanto vai render. E aí explicar isso um pouco melhor, para ficar um pouco mais claro. Se eu entrar aqui no site da B3, a B3 é a bolsa, tá? Eu vou entrar aqui no site e aqui é a página principal, certo? Quanto é que está a taxa DI? 3,4% ao ano. Tá? 3,4% ao ano. Beleza. 3,4% ao ano, quanto vai render o meu dinheiro se ficar parado no banco rendendo 100% CDI? Eu sei que vai render 3,4% ao ano. Isso quer dizer o quê? Se eu tenho 100 mil já, se eu já tenho os meus 100K, por exemplo, e tenho 3,4% de rentabilidade, no final do ano eu vou ter 103.400. Eu sei que se o governo muda essa taxa, como o governo muda a Selic a cada 45, pode mudar a Selic a cada 45 dias, esse dinheiro pode subir ou pode cair. Então, apesar de ser uma renda fixa, ele ainda é uma renda fixa pós-fixado. Eu só vou saber ao certo quanto o meu dinheiro vai render no período quando passar todo o período. Aí eu vou saber ao certo quanto esse dinheiro rendeu. Se eu colocar hoje e passar ao longo de um ano inteiro parado, ele vai render 3,4. Já se eu vim para um FOF Melhores Fundos, eu não sei quanto vai render. Por quê, Maio? Porque ele é um fundo que tem volatilidade, ele oscila a rentabilidade. Depois eu vou mostrar por quê. E aí não tenho como eu saber. Só que se eu pegasse, por exemplo, quanto foi que rendeu o CDI aqui? Ó? Aquilo que eu mostrei é, se o CDI não mudar,
os próximos 12 meses, se eu investir algo que rende 100% do CDI, meu dinheiro vai render 3,4. No fundo, eu não sei quanto. Se eu olhar o passado, eu vou dizer assim, ó, é, nos últimos 12 meses, o CDI rendeu 2,18. Então, os meus 100 mil reais valeriam 102.180. Já no fundo, no FOF Melhores Fundos, teria rendido 18,64. Então, os meus 100 mil virariam 118 mil. 118.640. Ou seja, muito mais. Mas eu tenho que considerar que existe a incerteza do retorno. Poderia também ter caído. Então, se eu quero certeza que o meu dinheiro, eu coloquei 100 mil, vai estar muito mais, se vai estar um pouco mais, eu quero ter certeza que vai estar um pouco mais, eu vou para a renda fixa pré-fixada, tá? Ou pós-fixado, que eu tenho certeza que vai subir. Se eu quero correr o risco de render bem mais, mas abrir mão da certeza que vai estar a mais, eu posso pegar algo que oscila. E aí entra a questão da diversificação. Posso ter uma parte no CDI e uma parte aqui. Então, rendeu 18,64. Desde o início, aqui é a data de início do fundo, 8/4/2019. Então, tem um pouco mais de 2 anos. O fundo rendeu quase 29%. Então, se eu tivesse 100 mil, eu teria no final do período quase 129. Enquanto se eu tivesse no CDI, eu teria 108.190. E aí, em termos de finanças, o que é que a gente faz, né? A gente pega, por exemplo, 28,39, que tem mais ou menos 2 anos, e na verdade tem 12, 13 meses. Então, a gente poderia fazer assim, ó, 28,39 dividido por 13, né? Isso daria uma rentabilidade, não, desculpa, 2 anos, né? São 25 meses. Então, eu pegaria 28,39, isso simplificando a conta para vocês, eu dividiria por 25 meses, basicamente. 26 meses. Por quê? Porque de lá para cá, no momento que o fundo abriu para a data de hoje, eu tenho 26 meses. Eu vou pegar essa rentabilidade e vou dividir por 26, daria 1,09. Beleza. Quando eu for fazer um cálculo, eu posso usar esse 1,09 como uma rentabilidade média. Tá? Mas, de novo, isso é o que aconteceu no passado. Não quer dizer que vai acontecer mais. Pode acontecer algo muito melhor. Por quê? Porque também teve a pandemia e o fundo caiu muito. Ó. Se eu pegar desde o início, vocês vão ver que o fundo caiu bastante aqui. Ó. Se os próximos 12 meses, 24 meses, 36 meses a gente não tiver nenhuma pandemia no meio do caminho, aí o mercado for muito bem, esse fundo pode render mais do que a média passada. Tá? Mas beleza, ele deu 1,09, o FOF Melhores Fundos deu isso. Tá? Então, é importante que você entenda que essa é a incerteza do retorno. Aqui, nesse momento, ele caiu e rendeu menos que o CDI. Como o mercado se recuperou rapidamente depois da crise, ele subiu logo. Ok, eu ganhei dinheiro com isso. Mas se tudo tivesse aqui, nesse momento, você estaria perdendo. Então, é bom você garantir algo na renda fixa e alguma coisa nesse fundo multimercado. Tá? Beleza. Por que eu estou dizendo que ele oscila? Se eu vier em composição teórica, olha o que é que ele tem dentro dele aqui. Ó. Tem multimercado, que são outros fundos multimercados que operam, como o próprio nome diz, em vários multimercados, e ele tem 30% de renda variável, que é a bolsa. Como o próprio nome diz, eu não sei quanto vai render, eu acredito que vai render mais. Então, aí que entra a incerteza do retorno. Quanto que vai render a bolsa nos próximos 12 meses? Eu não sei. Você pode fazer uma conta de quanto rendeu nos últimos 12 meses? Pode. Isso é garantia que vai render daqui para frente? Não. Tá? Então, se eu voltar aqui na rentabilidade, ó, se for comparar, por exemplo, com a bolsa, aqui Ibovespa, ó, Ibovespa. Tá? Quanto foi que o fundo rendeu desde o início? 28,39. O Ibovespa rendeu 33 nesse mesmo período. Nos últimos 12 meses, o Ibovespa rendeu 45, enquanto o fundo rendeu 18. Aplicar no Ibovespa foi melhor? Foi. Mas se eu for pegar aqui a rentabilidade do Ibovespa nesse ano, ó, o Ibovespa ele ainda oscilou a mais, ó, ficou abaixo do fundo um bom período. Então, dentro do fundo tem 30% de Ibovespa, 30% de ações que pegam uma parte do Ibovespa, desculpa, pega um pouco do Ibovespa. E só agora que o Ibovespa subiu muito, superou a rentabilidade do fundo, ó, tá? Neste ano, tá? Está aqui no ano, ó, tá? Nos últimos 12 meses, se eu estou aqui desde o início, enquanto que o Ibovespa oscilou bem abaixo do fundo, e aí quando foi o ano passado, ó, em março do ano passado, em abril, dia
Não, 4 de dezembro ele igualou o fundo e aí ficou um pouco abaixo, depois subiu. Ou seja, ele balança ainda mais. Então, existe um retorno ainda mais incerto. Eu posso usar como média 45,16 nos últimos 12 meses? Pode, não quer dizer muita coisa. O retorno médio foi 45,16. Se eu dividir por 12, vai dar quanto aqui? O Ibovespa, 45 dividido por 12, vai dar algo próximo a 3,75. Eu posso dizer que isso vai acontecer? Não. Pode ser muito melhor, como pode ser pior. Então, eu tenho que entender isso. Então, por conta dessas incertezas no retorno, a diversificação vai te ajudar. O fundo azul, que é o FOF Melhores Fundos, ele rendeu menos, mas ele foi bem mais constante ao longo do tempo. Só que se eu comparar ele com o CDI, o que é que acontece? Ó, ele oscilou também mais que o CDI, mas também rendeu mais. Então, eu vou abrindo mão da certeza para ter um pouco de incerteza e também tentar ter um pouco mais de ganho. Beleza? Então, esse é o FOF Melhores Fundos Blend, né? Desculpa, o FOF Melhores Fundos. Se eu for para outro fundo, eu vou clicar aqui em investir, em fundos, eu vou abrir outra aba aqui do lado e vou pegar o essencial, tá? O essencial como na pergunta estava lá. E aí a gente vai comparar qual que foi mais, o que mais rendeu, e é importante que você entenda que às vezes quanto mais coisas tem dentro dele, melhor ele pode ter uma relação entre risco e retorno. Mas não obrigatoriamente eu vou ganhar mais dinheiro naquele curto espaço-tempo. É isso que eu falo, né? Investir sempre é aprender a lidar com as incertezas, né? A gente tem que abrir mão da incerteza e buscar onde tem o maior potencial. Não quer dizer que o maior potencial vai realmente me entregar um retorno maior, tá? Eu acredito que é um potencial, é uma aposta. Então vamos ver aqui, ó. Estou aqui no essencial moderado. Se eu olhar aqui no ano, né? Ó, nesse ano, o fundo rendeu 4,93. Quanto foi que rendeu o FOF Melhores Fundos? Rendeu 5. Então, o FOF Melhores Fundos foi melhor. Só que se eu pegar nos últimos 12 meses, o fundo ainda não fez 12 meses, né? Se eu pegar nos últimos 6 meses, ele rendeu 4,93, que iguala ao ano. Desde o início dele, que é 31/8/2020, o fundo está rendendo 11,65. Tá? Se eu tentar pegar aqui nos últimos 12 meses, também não dá. Deixa eu só ver se eu consigo comparar aqui, ó. No ano, no ano tá aqui, né? Então o FOF rendeu mais nesse ano, ó, do que o essencial moderado. No mês, ó, o essencial FOF deu 0,67 e o essencial deu 0,36. Por quê? Aí a gente tem que ir para a composição teórica do fundo. Olha o tanto de coisa multi-estratégia que ele tem aqui dentro. O que é multi-estratégia? Ele tem vários fundos que são bem bastante variados. Ó, melhores fundos, FOF melhores fundos, o Best ID, o Universal Rider. É de renda variável, ele tem um pouco menos. Ele tem um outro fundo. Então, eu não tenho com certeza como saber. Você tem que entender, ó, temáticos, ele tem muito mais temáticos. Ó, FOFTech, Canabidiol do que o outro. Eu vou em criptomoedas, também tem. Então, eu tenho que entender um pouco a composição e acreditar que ele vai render mais por algum motivo. E aí também eu posso vir, por exemplo, ó, em ficha técnica e ver que ele é um fundo do risco 27, um risco médio, enquanto o outro é um fundo, ó, do risco baixo, médio baixo, 18. Apesar de essencial moderado nesse período ter rendido menos, né, no ano, ele tem um potencial maior, ele corre um pouco mais de risco e ele tem uma carteira mais diversificada e com mais posição de risco. Qual é o melhor? Eu não sei te dizer. Dá para fazer os dois, tá? Só que os dois eles também vão ter coisas parecidas. Então, talvez seja melhor você pegar o moderado e o arrojado, o essencial arrojado. E aí você vai combinando coisas um pouco mais de risco, com coisas de médio risco, com coisas de baixo risco. E aí, no final, você vai saber quanto rendeu. Passou 12 meses que eu botei meu dinheiro, ou 6 meses, eu vou saber quanto rendeu. Daqui para frente, não tem como. Tem como se eu for comprar um ativo de renda fixa, que eu sei quanto é que vai render ao longo do tempo. Beleza? Então, explicar um pouquinho maior para poder ficar mais claro aí. Tá? Então, essa aqui já deu ok. E aí, acho que essa pergunta foi do Flávio. O que é que eu recomendo? Meio a meio. Um é mais agressivo do que o outro, eu recomendo meio a meio. Se eu já tenho o essencial FOF, que é conservador, e quero aumentar o meu risco da carteira, eu vou para o arrojado, por exemplo. Eu tenho um médio baixo e vou para um risco de médio alto. Então vai ver o arrojado. Ou então eu posso ter a maior parte no moderado, no FOF Melhores Fundos, e pegar alguns outros fundos temáticos, o canabidiol, a criptomoeda, que vai trazer mais risco, mas também tem um potencial maior, tá? Beleza?
vamos aqui para 20. Se eu comprar o equivalente a R$ 700 na bolsa, eu tenho que fazer declaração do imposto de renda ou tem um valor mínimo para declarar ou não importa o valor? Beleza, ótima pergunta. O imposto de renda já passou e eu acabei, acho que, perdendo um time de responder isso aqui. Mas a resposta ainda vai ser válida. Os investimentos em bolsa, você vai pagar, você tem que declarar que tem, tá? Você vai dizer que lá na sua declaração de imposto de renda, você vai declarar a parte de investimentos. Se você tem esses recursos, se você tiver comprado a ação ou fundo imobiliário, tem que dizer qual a ação e qual é o fundo imobiliário que você tem. Beleza. Você vai pagar imposto se você comprou a ação e vendeu ela depois de um certo período mais cara do que você comprou. Ou seja, você teve lucro, você tem que declarar o imposto. Beleza? Aí entra outro ponto. Se você vender menos de R$ 20.000 no mês, mesmo que você tenha lucro, você está isento. Um exemplo, eu comprei R$ 10.000 em ações e depois, sei lá, 6 meses, elas viraram 15 mil. E aí eu vendo os 15 mil, ganhei R$ 5.000, não pago nada de imposto. Por outro lado, se eu comprei, por exemplo, 20 mil e no mês seguinte está 22, eu vendo todos os 22, ele vai te pegar, ganhei 2.000, aí eu vou pagar imposto em cima de 2.000, beleza? Então, só pago, eu tenho que declarar que eu tenho aquelas ações, só vou pagar se eu tiver, vou vender com lucro, e aí desde que seja acima de 20 mil no mês, tá? Todo mês, se eu vender abaixo de 20 mil, não tem problema, não preciso pagar. E essa foi uma pergunta de Josemar. Estou focado em formar minha reserva de liquidez. Estou colocando dinheiro sempre no mesmo investimento que você recomendou no início. É isso mesmo? É. O investimento que eu recomendei no início, por que a reserva de liquidez, né? Volta aqui um pouco. Investir, fundo de investimento, é um fundo caixa. Tá? Por que a reserva de liquidez, o fundo que eu recomendei é o fundo caixa? É um fundo que não tem oscilação, ou a oscilação é muito baixa. O seu retorno vai ser sempre bem estável. Então, assim, a ideia do reserva de liquidez é que você coloque um dinheiro ali e depois de um certo tempo ainda esteja aquele dinheiro. Não posso, em nenhum momento que eu for olhar, ele está muito abaixo. Tá? Então, ó, FIT Selic simples. Tá? Nos últimos 12 meses ele só rendeu 1 ponto alguma coisa. Tá? Ó, ele rendeu nos últimos 12 meses 1,98, ó. Mas você vê que a rentabilidade dele também é bem estável, ó. Tá aqui no caso em azul. Beleza? Ó, tá no caso em azul. Então, assim, se eu pegar desde o início que o fundo foi criado, ó, ele teve uma quedinha aqui. Pode acontecer? Pode, Mário. Pode, por quê? Pode acontecer, Mário. Pode, por quê? Porque o preço dos títulos pools podem oscilar. Então, mas oscila normalmente muito pouco. E aí o seu dinheiro está aqui, ó. Então, isso é um investimento de renda fixa que eu sei que ele vai acompanhar bem de perto o CDI. Não tem aquele comportamento que oscila, né? Comportamento volátil que a gente fala. Então, eu vou garantir que cada mês que eu deposito, no mês seguinte, em grande probabilidade, ele vai estar um pouquinho a mais. E aí, entre o que eu trouxe na última aula, é eu colocar algum outro investimento que seja de alto risco para que eu tente aproveitar um grande potencial de alta. Tá? Aí eu falei, ó, bota até 5% num fundo como o canabidiol, ou no fundo como canabidiol, ou no fundo como o de criptomoedas, acho que é Bitcoin Def, eu acho que é isso o nome do fundo, tá? Falei na hora da aula, eu só ver aqui, que aí a gente já puxa aqui também de novo. Por quê? Porque apesar de 5% ter uma possibilidade de oscilar muito, você você pode, você pode também ter um ganho muito grande, né? O Bitcoin Def você pode investir a partir de R$ 100, tá? Esse fundo pode ter um retorno muito alto. Ele é um fundo bem novo, então quando eu trago para cá, nem aparece a rentabilidade ainda. Mas como é que eu posso saber? Eu fui no outro fundo de criptomoeda da Vitrio, ó, eu fui no outro fundo de criptomoeda da Vitrio e vi quanto foi que o outro rendeu. E aí ele pode ter um comportamento parecido, né? Se eu escrever aqui, ó, cripto, o legal de a gente trabalhar com a Vitrio, porque de fato eu consigo ver as informações, ver os dados e ainda consigo investir. Não é só uma coisa teórica, é uma coisa prática, né? Então, ó, se eu for aqui em criptomoedas, quanto foi que rendeu nos últimos 12 meses? 244. Então, eu vou dar um exemplo. Imagina que a minha reserva de liquidez, eu cheguei a um valor de 10 mil, tá? E aí eu estou começando ela, tá? E aí eu falei, coloca 5%, beleza. Eu tenho R$ 1.000 para começar. Você vai tirar
Aqui, no caso, o valor do outro mínimo é 100. Então, vou dar um exemplo. Eu vou colocar 900 no Tesouro Selic e 100 aí nesse fundo da Vitrio, né? O criptomoedas. Tá? Ou vai render próximo a isso. Ele rendeu 244%. Os meus 100, se eu adicionar 244%, virariam, os meus 100 em 12 meses teriam virado 344. E os meus 900 teriam aumentado só um pouquinho. Só que no lugar de eu sair de 1.000, eu já vou ter mais de R$ 1.244. Então eu estava com 1.000, agora eu tenho 1.244. Ou seja, aquele pequeno pedacinho que multiplicou 2,44 vezes fez o meu patrimônio crescer 24%. Então é isso que a gente tem que ter uma noção. Um pouquinho de muito risco pode te ajudar demais, beleza? Então, esse é o ponto da estratégia Barbell que eu comentei lá. Mas aqui tá ok, tá, Josemar? Beleza? Aqui tá ok, isso mesmo, tá? Beleza, vamos para a pergunta 22. Em aulas passadas, adquirimos um fundo imobiliário da XP. Você nos orientou a reinvestir os dividendos no fundo. Gostaria de saber como fazer para reinvestir, uma vez que a minha conta é da Vitro e o fundo da XP. O fundo é gerido por uma empresa da XP. Quem criou esse fundo foi uma empresa da XP, que é a gestora de investimento da XP, e esse fundo é negociado em bolsa. Não importa onde você está comprando ou vendendo. Por exemplo, quero fazer um suco de laranja. Não me importa onde essa laranja foi plantada. Ela vai estar para vender lá no supermercado A. O supermercado B pode vender a mesma laranja, o C a mesma laranja, o D. Não quero saber. Eu vou lá e eu só quero comprar a fruta e fazer o suco. O fundo imobiliário ele é negociado em bolsa. Não importa quem fez ele, importa que você vai conseguir comprar ele por meio da sua conta da Vitrio. E aí esse dinheiro vai voltar para a sua conta da Vitrio. Você vai pegar esse dinheiro e vai recomprar o mesmo fundo. Aí no outro mês ele te paga, você recompra. 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 Então não importa se o fundo é da XP. A XP criou o fundo, colocou na bolsa para todo mundo comprar e vender. Você, através do seu home broker, você compra e vende em qualquer corretora que você seja cliente. Tá? Beleza, aí vamos para cá. Mar, queria saber mais sobre a estratégia que comentou. Esses dias em colocar meus investimentos de colchão financeiro em fundos de renda fixa e 95% em fundos mais arriscados. E onde eu encontro o nome das ações dos fundos na bolsa? Quero dizer, os códigos das ações. Beleza. A estratégia que eu comentei chama estratégia Barbell. Tá? Eu expliquei isso na última aula que a gente fez, que foi a aula do dia 3/6. Tá? Então está explicado lá o que é a estratégia Barbell, qual é a ideia que está por trás, é uma forma de você tentar ganhar, tentar ter um retorno muito grande, correndo um risco muito baixo. Tá? Também o risco de perder, né? Por exemplo, eu vou fazer de novo o mesmo exemplo, mas eu já dei o exemplo de ter 5% no fundo, né? Eu vou já explicar melhor. Então, essa estratégia é a estratégia Barbell. Eu tenho uma boa parte concentrada numa ponta, né, que é a ponta muito conservadora. Então, eu tenho 90, 95% concentrado em algo que é muito conservador e só 5% concentrado naquilo que é muito arriscado. Tá? Então, não é comprando ações de empresas. Posso comprar ações de empresa? Pode, mas você não vai ter uma mesma potencial de ganho no Barbell. Por quê? Porque quando você compra uma ação de uma única empresa, você está exposto a um único risco de uma única ação, de uma única empresa, de um único setor. Então, pode ter um grande potencial? Pode, mas tem muitos fatores que podem afetar aquela empresa. Tá? Quando eu pego e diversifico essa parte pequena em várias possibilidades, em várias criptomoedas, eu tenho uma chance maior de ganhar. Então, aquela pequena parte tem que estar o máximo diversificado possível em coisas de muito risco. Então, foi o que eu recomendei que você fizesse por meio de fundos da Vitrio. Tá? Inclusive, eu recomendei no Bitcoin Def. E aí, o Bitcoin Def, que eu até mostrei aqui, ele é um fundo que tem 80% de um ETF da Bolsa. Tá? Deixa eu abrir aqui. Então, existe na Bolsa de Valores um fundo que chama Hash 11. Ele negocia uma carteira de criptomoedas. Tá? Então, 80% vão se comportar igual a essas criptomoedas, principalmente igual ao Bitcoin. E 20% é ativos de finanças descentralizadas. Tá? São outras empresas que oferecem vários serviços de finanças, de loteria, de jogos, que não estão centralizados no governo. Né? São totalmente descentralizados. Então, só a criptomoeda já valorizou muito nos últimos 12 meses, esse ETF de criptomoedas. E os 20% de finanças descentralizadas têm um potencial ainda maior.
Então, aqui tem muita coisa que está dentro do mesmo fundo. Você pode começar a partir de R$ 100. Então, eu vou dar outro exemplo aqui. Imagina que eu estou começando a minha reserva de liquidez e, de novo, atingi que ela é 10 mil, né? Calculei que ela é 10 mil. Aí eu tenho 2 mil para começar. Eu vou tirar aqui 5% de R$ 100 e entro nesse fundo. E aí, de novo, se eu olhar como é que um fundo de criptomoeda se comportou, deixa eu pegar o outro que está aqui na Vitro, ó, vou aumentar, deixa eu pegar aqui, que está na Vitro aqui, é o Bitcoin Def, é a criptomoedas da Vitro, que foi que rendeu 244%, né? Cripto, criptomoedas, ó. Ele rendeu 244%. Ó. Se eu pegar desde o início, ó, desde o início do fundo, que é 28 de 2 de 2020, rendeu 353. Então, isso que eu quero dizer, se você está colocando ali, se você calculou que a sua reserva de liquidez é 10 mil, 5% é o equivalente a R$ 500, certo? Então, vamos dizer que eu já tenho minha reserva de liquidez e vou aportar aí 10 mil, vou botar 9.500 no Tesouro Selic e vou colocar R$ 500 aqui. R$ 500, depois de 22, ó, 28 de 2 de 2020 para cá, a gente está falando aí de 2 anos, um ano, um pouco mais de um ano e 3 meses, esses R$ 500 subiram 353%. 353%. Esses R$ 500 viraram 2.265. Então, R$ 500 se transformou em 2.265. A sua reserva de liquidez, R$ 500 está aqui e os outros R$ 9.500 está lá no fundo caixa. Deixa eu ir lá no fundo caixa aqui nessa aba para você entender um pouco melhor. Eu vou aqui em fundos, eu vou aqui em estratégia, vou aqui em estratégia, eu vou em caixa, em fundo caixa aqui. Ó, nos últimos 12 meses só rendeu 1,98. Então eu teria 9.500, 1,98%. Aqueles 9.500 teriam dado um retorno de 188. Então os 9.500 viram 9.688. E os 500 viraram 2.000 e tanto, como a gente calculou. No final, eu teria 9.688 mais os 2.000 e tanto, saiu de 10 mil para quase 12. Se fosse só aqui, os seus 10 mil teria virado R$ 200 praticamente. R$ 10.200. Então, a estratégia Barbell ela te ajuda com esse grande ganho, correndo poucos riscos. Mas se tivesse colocado tudo, você, no caso, estaria contando muito com a sorte. Porque nesse período, a criptomoeda subiu muito. Mas ela também, ó, no mês passado, ela caiu 24%. Ó. Então, de novo, ela tem um grande grau de incerteza no retorno. Esse retorno poderia ser negativo e você ficar um bom tempo negativo. Aí eu coloquei os 10 mil lá, perdi 25%, perdi 2.500. Não tenho mais a reserva de liquidez completa. Tá? Então, se você tiver, Magno, mas eu botei os R$ 500 e perdi 25%, você vai perder 125. Tá? Então, um pouco da ideia do barbell é essa, é se expor ao risco um pouquinho, assim, como fala, a gente perde de copinho e ganha de balde, tá? Então, essa é a barbell, beleza? Onde eu encontro o nome das ações e os fundos da bolsa? Se você for na internet, colocar aqui no Google lista de ações B3, ó. Você vai encontrar aqui no próprio site da empresa da B3, você vai entrar aqui e você vai ver todas as empresas que são cotadas, ó. Deixa ele só carregar. Você vai ter todas as empresas cotadas. Que está carregando ainda. Tá? Mas se você vê empresas listadas, ele vai encontrar todas as empresas, ó, por nome, por setor. Ou então você escreve aqui, né? Ah, eu quero do, sei lá, vamos botar aqui, ó. Vamos botar um nome menos óbvio, né? Vamos botar aqui Grendene, né? Grendene. Aí eu vou em buscar e vai mostrar a Grendene. Ó. Grendene SA, aí eu clico aqui em Grendene, ele vai mostrar aqui a empresa, vou falar aqui da empresa, né? Um pouco lento, da bolsa. Ó, Grendene, no novo mercado, Grendene 3, ó, GRND3, CNPJ da empresa, mostrar aqui o gráfico que subiu nos últimos tempos, entendeu? Ele vai mostrar tudo, beleza? Então, eu vou passando esses links depois no documento e mando lá para vocês. Então, e o nome dos fundos, os outros fundos imobiliários,
Você também pode ir no Google da mesma forma e pesquisar, tá? Aí também você consiga aqui no site da Bolsa, aqui no site do próprio Bovespa. Você pega aqui, ó, fundos imobiliários, ó, fundos imobiliários B3, também você vai achar um site aqui da B3, ó, que tem todos os fundos imobiliários cotados, ó, tá? FIIs listados, ó, tá? Então todos eles vão estar aqui também, ó, beleza? Então tá aí direitinho para você saber quais são as ações, tá? Aqui bem, onde pesquisar é na XP, XP na B3. Beleza, aí vamos lá. Essas aplicações feitas em dividendo, posso deixar ou retirar na alta ou baixa ou devo aguardar o prazo? Essas aplicações feitas em dividendos, elas não têm prazo. Tá? O que tem prazo é o dividendo. O dividendo vai cair de períodos em períodos a partir do momento que a empresa decidiu te pagar. Ela vai te pagando mensalmente, trimestralmente, uma vez por ano. Então, essa empresa vai te pagar. Os fundos imobiliários, eles pagam todo mês. Então, o que é recomendado? Você receber o dividendo ou aluguel do fundo, você reinvista, 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 reinvista. Por quê? Até que uma parte da minha carteira seja de fundos imobiliários, outra parte sejam de ações, para que essa parte, junto com os dividendos, acelere a construção do seu 100K. Tá? Qual é o melhor percentual? Para garantir que o seu 100K seja... Aí eu tenho que entender. Eu quero garantir o 100K mais rápido, tentar garantir o 100K mais rápido, eu vou ter mais ações e mais fundos imobiliários. Eu não passaria de 25% dos dois, ou 15% de ações, 10% de fundo imobiliário, 12,5% de cada. Eu não passaria muito disso, tá? Dentro dessa construção. Então, eu tenho 10 mil agora, eu tenho 2.500, entre 1.500, por exemplo, de ações e 1.000 de fundo, ou 25 cada, e aí garantiria uma parte mais conservadora para que você possa ir crescendo o teu 100K, tá? Por mais que renda menos. Mas eu quero ir para 50%. Pode oscilar muito o teu dinheiro e naquele momento que você queria atingir o seu 100K em 1 ano, em 2 anos ou 3 anos, não consiga. Mas também pode acelerar, tá? Aí entra, como eu disse de novo, a incerteza. Então é interessante que você entenda que uma parte da sua carteira como um todo é fundo imobiliário e você vai adicionando dinheiro ali. Então, por exemplo, aí eu consigo poupar R$ 500 por mês. E aí entra a questão de conseguir poupar pouco, fica difícil, né? Mas, por exemplo, eu consigo poupar R$ 500 por mês. R$ 500 e tirar 25% para dividir entre ações e fundo imobiliário, seria R$ 125. Aí, se eu for dividir, por exemplo, por dois, eu botaria R$ 60 em ações e R$ 60 em fundo imobiliário. E aí fica muito pouco para comprar de ações, às vezes. Às vezes não, fica muito pouco para comprar de ação. Então, não adianta, não te ajuda muito, tá? Então, recomendaria que talvez você fosse por meio dos fundos, que tenha bolsa, que tem por quê? Porque os R$ 100 compra uma carteira completa e talvez acelere a tua construção de riqueza, tá? Mas é importante que você possa ir poupando e, quem sabe, até, inclusive, quem sabe não, ir reinvestindo o teu dividendo, tá? Como é feita a aplicação sobre fundos imobiliários? Todos os meses ou aplico e deixo? Acabei de explicar em cima, né? Fundo imobiliário, ele é tipo como se eu estivesse comprando uma ação. Desde que eu compre um bom fundo imobiliário, eu vou colocando, 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 tá? O que é um bom fundo imobiliário? Tem uma pergunta aqui que já já eu vou explicar. Você tem que, o principal ponto de um fundo imobiliário é entender onde é a localização dele. Como é que eu posso saber? Aí você vai ter que entrar no site da empresa, do fundo imobiliário e pesquisar. Por exemplo, aqui FIIs listados, né? Se eu pegar um aqui, por exemplo, inclusive o que a gente investiu, né? É o XP ML11, né? XPML11. Deixa eu buscar aqui. Ó, XP Malls com investimento imobiliário. Se eu clicar aqui, ele vai me trazer algumas informações, certo? Existe um site que é o Clube FI. Tá? Eu vou aqui em Clube FI, e o Clube FI fala de várias coisas sobre fundos. Tem outro site também que é já vou lembrar. Tá? Então eu vou aqui em Clube FI, escrevo aqui, por exemplo, XPML11 e vou clicar aqui, ó. Aí ele vai explicar o que é o fundo, ó. O objetivo do fundo é tal, ó, shopping, data do IPO, que é o valor do IPO, quanto foi que ele captou. Aí ele vai explicar, ó, taxa de administração, dados básicos sobre o fundo. Aí você vai ter que começar a ir atrás e estudar, tá?
vai ter que ir atrás de estudar quanto que caiu, a possibilidade de subir, etc, etc. Tem um vídeo que explica. Você pode ir no site, se eu entrar aqui no Google e escrever, ó, XPML11, e clicar aqui, ó, ele vai mostrar como foi que o fundo se comportou em 5 dias, em um mês, em 6 meses, ó. 6 meses ele vem caindo. Esse ano ele vem caindo bastante, ó. Em um ano ele vem subindo e caindo muito. Ou seja, aquele dinheiro que a gente colocou lá, ele vai oscilar desse jeito aqui, ó, no último ano. E ele está perdendo nesse último ano, não está perdendo mais tanto que ele já recuperou, né? Mas ele está perdendo um pouco ainda no começo do ano, tá? Do começo do ano para cá, de junho do ano passado para cá, está perdendo ainda. E se eu for clicar aqui, ó, aqui, ó, XP Malls, ele vai explicar um pouco sobre o fundo. Aí entra você ter que estudar o fundo. Por isso que às vezes eu entrego algumas soluções já prontas ali na Vitrio. Não que você não possa vir estudar e entender o que é um bom fundo imobiliário. Aí você vai ter que pesquisar como é que analisa um fundo imobiliário, o que é importante, é, uma questão dos aluguéis, a questão dos contratos, qual o tipo de contrato que tem, você vai ter que estudar isso. Tá? E aí você vai ter que buscar relatórios sobre fundo imobiliário, estudar fundo imobiliário para escolher os melhores fundos. Eu peguei de alguns relatórios que eu acompanho, recomendei para vocês esse porque é um fundo recomendado até pelo relatório que eu acompanho. Beleza? Ok, então aqui acho que já deu para ficar claro. Depois colocar aqui, ó, Magno, estava vendo aqui o vídeo de como usar a planilha sem cair e sentir um pouco de dificuldade em despesa. Que, por exemplo, hoje roubo muito do meu orçamento. Foi um parcelamento em 12 vezes que acaba agora em julho de 2021. Ou seja, se não contar com ela, a planilha não ficará correta. Os deveres só dão uns 15 no orçamento. E 2 meses farão grande diferença. O que você sugere? Você tem que colocar a realidade, né? Depois você vai e muda a planilha. Tá? Bota agora, vê onde é que eu posso cortar. Depois, eu não posso cortar isso aqui. Espera passar os 2 meses, ou você pode replicar a planilha e fazer no mês a mês e ver, ó, a partir do mês tal, esse dinheiro vai começar a sobrar. Então eu vou aportar mais, tá? Então eu recomendo que você bote o que é real agora, certo? Esse eu já posso cortar aqui na próxima vez, quando eu parar de pagar esse empréstimo, aí eu vou é, poder poupar mais. Aí você vai ver a nova realidade, beleza? Então, eu sugiro que você bote o que está real agora, corte onde dá para cortar. O novo dinheiro que vai entrar, você sabe que talvez não precise gastá-lo e vai aumentar a sua poupança. Então, esse que eu sugiro, beleza? Então, vamos aqui, só para a gente marcar aqui. Beleza, vamos lá. Nós compramos ações no outro dia, essas ações são fundos imobiliários. Uma coisa que é importante entender: existem ações e existem fundos imobiliários. Ações você compra de empresas, por exemplo, Petrobras, eu compro a ação da Petrobras, Vale, eu compro a ação da Vale, Grendene, que eu mostrei, eu compro a ação da Grendene, tá? Como está aqui, ó, as empresas cotadas na bolsa, tá? Se eu voltar aqui, você vai poder pegar aqui, ó, por nome o inicial. Deixa eu passar aqui que vai dar certo. Ó, ou por setor, aí ó, eu quero ver os setores. Bens industriais. Eu quero ver material e transporte, transporte ferroviário, exploração de rodovias. Tem todos os setores aqui, tá? É, segmento, ó. Aí vai colocar o segmento. é, Aqui eu nem recomendo que você olhe, não. Olha o setor de atuação, ou então o nome. Por exemplo, eu quero ver com o que é que tem cotado com B. Tem vários, ó. B2A, B3, Baema, Banco BMG, Banco Inter, Banco Modal. Tá vendo, ó? As empresas nem são boas de avaliar. Mas como é que eu sei que é uma boa empresa? Aí você vai ter que começar a estudar sobre a empresa. Então, você vai ter que começar a estudar análise fundamentalista, acompanhar relatórios de casos de análise, para que você entenda melhor o que os analistas recomendam. Aí nem sempre o que o analista recomenda vai subir. Pode ser que ele recomende e caia, tá? Então, eu prefiro entregar algumas soluções prontas que facilita você comprar. Então, o primeiro ponto é entender que fundo imobiliário é uma coisa e ações é outra. Ação é um pedaço de uma empresa, fundo imobiliário é uma cotinha do fundo, que é o dono de um shopping, dono de um galpão logístico, tá? Não é a mesma coisa. Segunda dúvida: como conseguir identificar o melhor fundo imobiliário para investir? É o que eu falei na resposta acima. Assim, é difícil você começar a estudar agora e entender o que é um bom fundo imobiliário. O que é que eu recomendo? Existem várias casas de análise, né?
Qual é que eu mais utilizo? Eu utilizo a Empíricos. Eles têm assinaturas que são de fundos imobiliários. Se você quer entrar nesse mercado e entender melhor, você pode comprar uma assinatura dessa. O BTG, tanto o BTG quanto a XP, o BTG divulga de graça uma carteira de fundos imobiliários. Ele vai dizer quais são os fundos imobiliários que eles recomendam e o porquê eles vão fazer uma análise. Você pode também ler isso, tá? Eu até recebi essa carteira esses dias, posso depois gravar outro vídeo falando um pouquinho sobre isso, tá? Aí, para mim não ficou claro como separar as aplicações que quero de curto e longo prazo. Você tem algo para daqui a 2 anos. Curto prazo são coisas que você sabe que não vão oscilar tanto. Então, se você quer algo daqui a 2 anos, com certeza, eu não posso pegar uma ação que oscila muito, porque eu não sei quanto vai estar daqui a dois anos. Por exemplo, eu quero guardar, é, eu quero comprar algo que vai custar R$ 10.000 em 2 anos, tá? Aí eu queria que você pegasse um papelzinho para fazer uma conta aí comigo. Então, R$ 10.000 em 2 anos. R$ 10.000 em 2 anos. Eu tenho 24 meses. 24 meses daqui até 2 anos. Eu vou pegar 10 mil e vou dividir por 24. Eu vou ter que guardar R$ 416 por mês. Se eu guardar R$ 416 por mês durante os próximos 24 meses, eu vou atingir os meus 10 mil. Não preciso correr tanto risco para atingir esse resultado. Basta que eu consiga guardar R$ 416. Ah, tem um perigo desse negócio subir de preço? Tem. Qual o perigo? Ah, por causa da inflação. Ah, então talvez seja importante eu pegar uma parte desse meu dinheiro, 20, 30, 40, 50%, e colocar lá em algo que renda igual à inflação. E aí os outros 416, eu, eu pegar 416 dividir por 2, 208, eu boto 208 ligado à inflação, por exemplo, 208 eu boto na renda fixa pré-fixada ou um CDB que rende 100% do CDI, porque eu consigo poupar o valorizado. Mas eu não consigo poupar o valorizado, eu consigo não poupar 416, eu consigo poupar 350. Pega 350 e multiplica por 24. Você vai ter R$ 8.400. Para 10 mil, para 10 mil, vai ficar faltando R$ 1.600. Tá? R$ 1.600. Certo? Os 8.400 ao longo de 2 anos para dar 10 mil, teria que render 19%. Se eu pegar 19% e dividir ao longo de 2 anos, eu teria que dar 9,52. Então, o que é que poderia render 9,52? Ah, a bolsa rendeu nos últimos 12 meses tanto. Então, a gente vai aprendendo um pouco mais sobre isso. Depois eu já vou mostrar uma ferramenta aqui que vai te ajudar. Então, por que tem a questão do curto prazo, do médio prazo e longo prazo? Porque no curto prazo você pode ter necessidades, obrigações. Você tem que pagar ou você quer. Se eu tenho tudo numa coisa que oscila muito, no curto, aí entra com assim, quanto é que eu posso poupar? Ah, eu quero guardar 10 mil e eu só posso poupar R$ 100 por mês, em 12 meses, não vai dar. Eu tenho que poupar, imagina que eu quero atingir R$ 10.000 em 12 meses. Mas eu teria que poupar pelo menos aí, ó, se eu pegar 10 mil e dividir por 12, você tem que poupar 833 por mês. Se eu só consigo poupar 100, é muito difícil que vai dar. Porque teria que render quase 8 vezes, sei lá, quase 80 e tantos por cento, sei lá, nesse período, para te dar um retorno para você chegar lá. Então você tem que ir vendo mais ou menos onde você quer chegar, baseado no quanto você pode poupar. De novo, já já eu trago aqui a ferramenta. Então, a importância de entender o curto, médio e longo prazo é exatamente por isso. Se no curto prazo eu tenho uma necessidade que eu não posso abrir mão de trocar de carro, comprar um apartamento, fazer uma viagem, pagar uma conta, eu tenho que ir poupando o máximo possível para chegar naquele valor exato. Se eu não consigo o quanto que eu poupo, eu tenho que começar a pensar em termos de quanto que vai render. Tá? E no longo prazo, aquele dinheiro que eu não quero usar ele, não vou precisar usá-lo. Então, eu vou comprar investimentos em bolsa que eles oscilam mais, mas rendem mais. Tá? Vou trazer para cá para ficar um pouco mais claro. Ó, aqui a gente estava analisando vamos ver aqui, ó. Vou pegar o Vitor Selic Simples, tá? Vou pegar aqui o Vitor Selic Simples. Quanto foi que o Vitor Selic Simples rendeu? Se a gente for aqui em rentabilidade, nos últimos 12 meses, aí ele deu um retorno de 2,65, 1,98, certo? 1,98. Então, se o meu dinheiro tivesse aplicado em 1,98, vou dar um exemplo, tá? Eu tenho R$ 100 por mês,
certo? É, ao longo de 12 meses, ó, 1,98, vou fazer uma conta aqui simplificada. 1,98, se eu dividir ele por 12, é como se o meu dinheiro estivesse rendendo 0,16 ao mês. Então, se eu pegar 0,16 ao mês como taxa de juros e conseguir guardar R$ 100 por mês, no final de 12 meses, eu teria 800. Peraí, fiz uma coisa errada aqui. Só um instantinho. R$ 100 por mês com. Bom, alguma coisa errada fazendo errado aqui, mas eu já vou mostrar a ferramenta que vai facilitar isso aqui. Então, assim, quanto foi que rendeu nos últimos 12 meses? 1,98. Isso quer dizer que se eu fosse pegando 1,98 dividido por 12, como eu fiz, 1,98, 12 divide, daria 0,16 ao mês, ou seja, um trabalho muito baixo. Mas é o que vai garantir que eu chegue lá sem muita oscilação. Tem coisas melhores? Tem coisas melhores. Por exemplo, eu posso, mas eu quero que renda mais do que esse 1,98 por mês garantido. Eu vou investir, vou aqui em títulos de renda fixa, certo? Aí vou aqui, ó, por exemplo, no CDB, ó, vou aqui, invista agora, aqui vai levar para minha, vou voltar aqui, depois eu mostro para minha conta. Hoje eu não vou conseguir mostrar. Se eu for investir em CDB, eu vou entrar no site da Vitrio e ele vai me mostrar, ó, vai pedir qual é a minha conta. Em outro momento eu mostro a minha conta. Aí, assim, o CDB está rendendo pré-fixado 10% ao ano. Estava rendendo 1,98 nos últimos 12 meses. Eu vou garantir que renda 10% ao ano. Então, uma parte do que você quer atingir, com certeza, tem que garantir o retorno. Como é que eu garanto o retorno? Indo para renda fixa, pré-fixada, ou um pós-fixada, ou pós-fixada, mas principalmente pré-fixada. E a parte que eu posso arriscar mais, eu vou para os fundos multimercados, fundos de ações, certo? Então, ó, você tirando esse período. Tem a reserva de emergência, que posso tirar logo quando é precisar, e tem o 100K. O 100K é uma acumulação, uma construção. Quanto que eu posso ir poupando todos os meses para chegar no meu 100K? O 100K, reserva de liquidez no primeiro momento vai estar dentro do seu 100K. Então, vamos dar um exemplo. Sua reserva de liquidez é 30 mil. Aí eu não tenho hoje 30 mil, hoje eu tenho 10. Eu vou poupando, 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 atingir os 30. Esses 30 ficam aplicados, por exemplo, no Tesouro Selic. Magna, agora eu tenho algo que eu quero atingir nos próximos 2 anos. Eu consigo poupar agora para atingir em 2 anos. Beleza. Existe algum investimento de renda fixa que vai te ajudar? Quanto é que eu posso poupar? Eu posso poupar R$ 1.000 por mês em 2 anos e o negócio é 25 mil. Então, muito provavelmente você vai conseguir. Se eu poupar R$ 1.000 por mês durante 2 anos, vai ter 24. Então, muito provavelmente você vai conseguir. Mas eu só consigo poupar R$ 1.000 por mês e daqui a 2 anos o negócio é 30. Então, eu preciso de uma rentabilidade maior. Aí eu tenho que pegar uma maior parte e botar numa rentabilidade menor para garantir o valor, e uma pequena parte eu posso colocar uma rentabilidade maior. Tá? Então, o que tem no curto, a reserva de liquidez, ela tem que estar no curto prazo, que você pode precisar a qualquer momento, seja por oportunidade ou seja por necessidade. Então, eu tenho lá curto prazo. Beleza. Vou sacar quando eu quiser. Para o curto prazo, eu tenho obrigações a serem cumpridas, eu tenho que ver assim, eu posso poupar? Vai dar para atingir? Vai. Então, posso pegar um CDB com rentabilidade diária ou pré-fixado, é um CDB com vencimento em 2 meses. Depois eu vou gravar outro vídeo explicando melhor os ativos de renda fixa. Eu tenho um CDB que daqui a 2 anos vai vencer, que vai me dar rentabilidade tanto. Então, eu vou comprar aquele CDB e vou deixar ali. Então, você tem que ir aprendendo um pouco essa mistura das coisas, tá? E aí, o 100K é essa construção. Depois que você fez sua reserva de liquidez, que era 30 mil, no exemplo que eu dei, tá, agora eu preciso atingir 70 mil. Juntar mais 70 mil. Aí eu vou lá e vou guardando todos os meses ao longo de um período, tá? Eu vou fazer uma conta aqui, depois vai ficar um pouco mais fácil, tá? Beleza. A última pergunta é assim, ó, eu tenho o meu negócio. Tenho um negócio que é só a renda extra e tenho as minhas finanças pessoais. Tem como eu alocar mais de uma carteira de investimento na mesma corretora? Eu gosto de ter uma carteira separada para cada negócio. Eu vou ter que ter uma conta em mais uma corretora? Essa pergunta aqui é muito boa. Tá? O que você pode fazer? Eu faço isso, tá? É,
Eu faço isso. Eu tenho um investimento que eu faço para poder fazer uma viagem que eu acho que eu já compartilhei com vocês em 5 anos, tá? Esse dinheiro não é uma obrigação, não é uma coisa que eu preciso, é uma coisa que eu quero. Se eu daqui a 5 anos eu não tiver conseguido, eu posso passar para o sexto ano, posso passar para o sétimo ano. Se eu tiver, pode ser que eu consiga acumular mais rápido e no quarto ano eu já tenho dinheiro. Aí eu posso botar todo no bolso e aí eu fiz para ter um ganho. Já tenho dinheiro e continuo investindo até o quinto ano. Eu posso ou não ou gastar mais do que eu esperava ou pagar a viagem e ter sobrado dinheiro. Então, onde foi que eu investi? No Foftech. Está caindo agora, mas ele tem uma grande chance de estar maior no futuro. Então, eu abri mão da certeza, porque algo é um desejo. Como eu falei naquela coluninha do investimento aspiracional, né? Não é algo que eu preciso obrigatoriamente fazer. É um desejo meu. Então, eu vou lá e boto no aspiracional. E aí deixa rolar, o que aconteceu, aconteceu. Tá? Então, por que eu estou falando isso? Porque tem a ideia do retorno que está oscilando bastante ali, mas ao mesmo tempo tem a ideia de um dinheiro específico para uma viagem, eu coloquei nesse fundo. E eu sei que aquele dinheiro, aquele fundo é para aquela viagem. Então, o que é que eu recomendo que você faça? Você pode escolher um fundo, fundos separados. Por exemplo, se eu for aqui na Vitro, vou investir em fundos de investimento, e nesses aqui vão ter vários fundos. Por exemplo, ó, eu gostei, eu vou dar uma olhada no Carteira Universa. Vou olhar o Carteira Universa, tem lá o Carteira Universa. Beleza. Carteira Universa, ele é o quê? Carteira Universa, deixa eu dar uma olhadinha. Aí eu venho aqui em composição teórica, ó. Você viu quanto foi que ele rendeu, ó. Desde o início, que é 28/6/2019, ele subiu 16,78. Nos últimos 12 meses, ele subiu 18. Como é a composição teórica do fundo? Aí ele tem a maior parte de renda variável, ações internacionais, renda variável e ações no Brasil. Ações internacionais e ações fora. Tem aqui 7,6 de proventos, que são fundos imobiliários, fundos de investimento em participação. Então, tem várias coisas que não sei muito bem o que é, mas são que pagam os juros, né? Provento é o que vai pagando aquela rendinha que a gente falou. Tem um pouco de metais, achei interessante, gostei. Vai ter aqui o vídeo que explica, vai ter explicando aqui. Todo mês tem uma live falando do Carteira Universo no YouTube da Vitro. Beleza, eu posso poupar todo mês aqui, eu quero guardar uma grana da minha renda extra, eu boto aqui. Legal. Mas quero também botar outro dinheiro do meu outro negócio, né? Você falou que tem, ó, é, eu tenho o meu negócio, tenho um negócio só da renda extra, tenho as minhas finanças pessoais. Então, da sua empresa, aí eu não recomendo que você faça investimentos arriscados, você faça investimento de renda fixa, porque você evite a oscilação com o dinheiro da empresa. Tá? Então, coloque uma coisa mais conservadora. Tem um negócio só da renda extra, mas esse dinheiro da renda extra, eu posso arriscar mais, eu não preciso dele. Aí, então, pega um investimento mais arriscado. Se eu for no carteira Universa, o que é que acontece aqui com ele? Ó? Se eu for em ficha técnica, ó, um risco médio de 30. Então, eu quero correr um risco médio. Então, vou botar aqui, certo? E aí tem a composição teórica que eu já mostrei, a rentabilidade. Aí vamos para outro fundo. Vamos pegar, por exemplo, vamos aqui em fundos. Vamos pegar aqui, por exemplo, o fundo que já tem um período de 12 meses, só para a gente dar uma olhada. Eu gosto sempre de ir aqui em estratégia. Ele acabou clicando errado aqui. Vou em estratégia e só carregar. Tem que sempre esperar isso aqui carregar. Vai em estratégia. Eu gosto de ir nos multi-estratégias. E gosto, às vezes, para ver os fundos. Rapidinho. Cortou aqui meu áudio. E eu gosto de ver aqui os fundos da Vitro. Tá? Então, eu fui em multi-estratégia e gestor Vitro. Aí eu vou olhar os fundos que tem mais de 12 meses. Ó. Os fundos que tem mais de 12 meses, carteira Universo rendeu 18. Essencial moderado 11. O FOF melhor dos fundos 18. O FOF melhor dos fundos bem de 10. O FOF melhor dos fundos global é só para investidor qualificado. Tá aqui o IKEA. O Money Rider rendeu 33, só para investidor qualificado. O PRP 23. O Renda Extra 0,24. O Universal Rider Blend 11,56. Então eu posso escolher cada um fundo desse separado. Então eu tenho três coisas, três contas. Para não ter três contas em três corretoras, eu vou escolher três fundos. Aí eu quero pegar um pouco de criptomoeda, você vai estar no fundo de criptomoeda.
Então, sim, você pode escolher fundos diferentes, tá? Espero que tenha ficado claro aqui essa última parte. Aí eu tenho uma prima que eu ajudo ela e o marido dela a investir. Só tem uma conta. O dinheiro dela está aplicado em 3 produtos, o dele está aplicado em outros 3 produtos diferentes. Então, eles sabem o que cada um, esse dinheiro aqui é meu e esse dinheiro aqui é seu. Tá? Tem estratégias parecidas, mas são em produtos diferentes. Eu consegui separar assim, beleza? Para ter só uma conta na corretora, tá? Então, essas são assim, as dúvidas que tinham desde o mês passado para cá. E aí eu falei que vou explicar um pouco como planejar o 100K, tá? E aí eu vou gravar outro vídeo, vou colocar o nome de Planejando o 100K, para ficar um vídeo mais curto, se você quiser só assistir Planejando o 100K, vai ficar melhor, beleza? Então, obrigado aí, coloca as dúvidas lá no formulário, para que a gente possa sempre... vou continuar aqui, na verdade, para ficar um vídeo só, e aí vai complementar o que eu falei. Eu vou compartilhar aqui a minha tela, vai ficar melhor. Pensei aqui, vai ficar melhor. Vou fazer a minha tela para cá, outra tela aqui para cá. E aí fica mais fácil depois que você vai ter recebido o conteúdo completo, vai ter um entendimento mais amplo. Você vai só ver só ó, aqui é a calculadora do cidadão do Banco Central. Eu vou mostrar como faz isso na prática. Tá? Eu vou aqui no Google. Tudo que eu estou mostrando para você está aqui no Google, né? Então, estou aqui no Google, vou até fechar essa aba aqui, tá? E vou botar aqui, ó, calculadora do cidadão. Calculadora do cidadão. Beleza. Aí vai mostrar aqui, ó, BCB, calculador do cidadão, a calculadora do próprio Banco Central, tá? E aí ela vai entrar na opção de correção de valores. Aí o que é correção de valores? Vamos pegar um valor do passado e trazer para o valor presente como corrigido pelo índice, pela inflação, pela poupança, pela Selic, pelo CDI. Por exemplo, aí eu quero saber quanto que, se eu pegar aqui, por exemplo, no dia 1/1 de 2010, até a data, até o final do mês de maio desse ano, ó, se eu pegar aqui até 31/5 de 2021, se eu tivesse botado R$ 1.000 aplicado a 100% da Selic, né? Quanto é que estaria hoje, né? 2.650,30. Beleza, então R$ 1.000 virou 2.650,30. Ok. Se fosse na poupança, lá também, 1/1 de 2010. Por que você vai falar data? Só um exemplo, tá? Não tem nada específico nessa data, não. Até 2021. Valor a ser corrigido, R$ 1.000. Poupança, depois de 2012, ela tinha que ser a poupança nova, né? A poupança antes de 2012, ela tinha que ser a poupança antiga. Então, eu vou colocar a antiga rendia muito bem, a nova não rende, não. Muito bem comparado com o que rende hoje, né? Eu vou aqui em corrigir, o que eu disse aqui, data fim, eu botei 31 de dezembro, 31 de maio. 31 de maio de 2021. Vou colocar a data errada. Beleza, eu vou aqui em corrigir valor. Virou 2.125. 2.600 e pouco contra 2.125. Isso é porque é a poupança antiga. Tá? O que é a poupança antiga? Todo aquele recurso que você colocou antes de 2012. Certo? O que eu quero mostrar é uma forma de planejar o seu 5K. Então, você vai em calculador do cidadão e vai colocar aqui, ó, valor futuro de um capital. Valor futuro de um capital. Vamos lá. Tem duas formas, tá? Eu vou te mostrar duas formas. Valor futuro de um capital. Se eu tenho, por exemplo, eu quero atingir os meus 100K em 12 meses, tá? Taxa de juro mensal, não sei. Quanto é que eu tenho hoje? Eu tenho 2.000 e quero atingir R$ 100.000. R$ 100.000. R$ 100.000. Quanto é que tem que render o meu dinheiro? Aí eu vou aqui em calcular e vai mostrar a rentabilidade. Tem que dar uma rentabilidade de 38% no ano. Para os seus 2.000 virarem 100.000. Não, 38% ao mês. É possível? Não. Não é impossível, mas é muito pouco provável. Ter rentabilidade de 38% nos últimos, por mês durante 12 meses.
nenhum Bitcoin lá deu 300 e tantos por cento em 12 meses. Se eu pegar 38 aqui, 38 e multiplicar por 12, que não é a conta certa, você está falando de 456. Tá? Só que aqui no caso era 38, teria que dar 38% ao mês, no final de um ano daria 47.700%. É isso, 47.700%. Então não dá. Então, se eu só tenho isso, não vai rolar. Eu não vou conseguir essa rentabilidade. Beleza. O que eu posso fazer também é deixar em branco o tempo e pensar aqui na taxa de juro mensal. Beleza. Se eu conseguir uma taxa de juro de 1% ao mês, né? Quanto tempo eu vou levar? Aí você vai calcular, ele vai dizer, ó, você vai levar 393 meses, tá? 393 meses, se eu dividir por 12, vão dar 32 anos. Então, se eu colocar R$ 2.000 e todo mês achar que o meu dinheiro vai render 1%, eu vou levar 32 anos. Tá? Porque você tem que, daquele único montante, fazer ele multiplicar 50 vezes. Realmente vai demorar muito. Beleza. Então, aqui eu posso também estimar um pouco mais, assim, né? Um pouco diferente. Por exemplo, eu tenho 2.000, e aí, aqui eu vou fazer outra conta, tá? Eu tenho 2.000 e vou aplicar quero atingir o meu 100K em 2 anos. Vou botar 24 meses e vou zerar aqui, ó. Então, 24 meses, R$ 2.000 aplicado durante 24 meses, 1% ao mês, quando eu for em calcular, ele vai dizer, ó, os meus 2.000 viraram 2.539. Então, anota isso, ó, os meus 2.000 viraram 2.539, certo? Essa é uma possibilidade. Aí você vai vir aqui, ó, calculador cidadão e aplicação com depósitos regulares, tá? Aqui já é diferente. Lá é você colocar um único valor uma única vez e esse valor vai ter que vai virar tantos mil daqui a tanto tempo, baseado na taxa que você colocou. E com essas taxas, você pode ir juntando. Ah, eu vou pegar lá o FOF Melhores Fundos Blend, ele deu 18% nos últimos 12 meses. Tá, vou pegar 18 dividido por 12, vai dar um valor de 1,6 mais ou menos. 18 dividido por 12, é 1,5. Aí eu vou colocar uma taxa de 1,5. Mas se eu colocar todo o meu dinheiro, será que eu vou conseguir 1,5? Não, porque oscila. Aí então eu vou colocar metade do meu dinheiro aqui e metade de outra coisa. Qual é a taxa que você vai conseguir ponderada, entendeu? Você tem que. Aí vai envolver um pouquinho de conhecimento em matemática mesmo, matemática básica, assim, né? Mas beleza. Então, os 2.000 viraram 2.539. Então, se eu quero atingir os meus 100K daqui a 2 anos e coloquei 2.000 a 1% ao mês, hoje não é tão fácil você conseguir perto, né? Com certeza 1% ao mês, por conta. O que eu consigo com certeza? Pelo menos a Selic, né? 3,9 hoje. Né? Então, 3,9 mais ou menos. Tá? A gente vê já já aqui. Então, o 2.500 vai virar 2.539. Beleza. Então, se eu consigo colocar os meus 2.000 e vai para 2.539, quanto é que eu preciso colocar todo mês para chegar no meu 100K em 2 anos, por exemplo? Aí eu vou pegar aqui, ó, número de meses 24, taxa de juro mensal é a mesma, tá? 1%. O valor do depósito regular eu não quero colocar, porque eu quero saber quanto que eu vou ter que poupar todo mês para ganhar uma taxa de 1% ao mês, atingir o valor final de 100 mil. Então, vou colocar aqui 100, já como eu já calculei, se eu colocar 2.000 com 1% por 24 meses, eu vou ter 2.539, você vai pegar agora os 100 mil e vai dividir 2.539. Vai diminuir, desculpa, diminuir. Então, eu preciso atingir 97.461. Então, eu já sei quanto foi que os 2.000 viraram. Eu vou botar aqui 97.461. Certo? 97 mil, eu vou calcular. Eu tenho que poupar R$ 3.577 por mês para atingir em 24 meses os meus 100 mil. Então, comecei com 2.000 naquela outra conta, aí boto 1% ao mês, ele deu 2.539. Ok. Aí eu venho para cá, aplicação com depósitos regulares, e vejo, nos mesmos 24 meses, para atingir 97.461, que é o que falta, né?
eu tenho que botar 3.577 todo mês. Então, onde é que entra o principal ponto para tu atingir o teu 100K? No quanto você pode poupar. Aí eu vou dar um exemplo aqui que me pediram. Vou dar um exemplo aqui que me pediram. Número de meses. 12 meses, uma taxa, eu vou deixar a taxa de juro em branco, tá? E o valor do depósito regular. A pessoa pediu, Magno, eu tenho R$ 300 por mês. Só que essa pessoa falou, Magno, eu já tenho 2.000 para começar. Então, eu não vou colocar que eu quero atingir 100 mil. Eu já tenho 2, eu preciso fazer 98. Tá? Beleza, 98. Opa, 98. 98. 38 mil. Pronto. Então, se eu pegar 12 meses, R$ 300 por mês, e o meu valor que eu quero atingir no final desses 12 meses é 98 mil, qual é a taxa de juros que vai ter que ter? Eu vou calcular. Eu vou ter que render 47,52% ao mês. 47,52% ao mês é inviável. Tá? De novo, se eu pegar 47,52% ao mês, você estaria falando de que seria uma taxa de 47,52%. Eu teria que ter uma taxa de 10.522 no ano. Teria que render 10.000%. Isso é impossível. Assim, não é impossível, é muito pouco provável. Vou ter que ir para um investimento na sorte. Eu vou ter que contar com a sorte. Eu vou ter que, sei lá, comprar uma criptomoeda, comprar um ativo de finanças descentralizado que eu acho que vai subir 10.000% e todo mês eu vou colocar os meus R$ 300 nele. Isso é inviável. Tá? É muito pouco provável, ou seja, contar completamente com a sorte, beleza? E aí, beleza. Então, aplicação com depósito regular. Eu bati essa conta aqui. Eu teria uma rentabilidade de 47,52% ao mês. Quando a bolsa dá 47% em um ano, todo mundo fica super feliz. Tá? Então, isso aqui, eu estou dizendo que a renda fixa rende 3,75 ao ano, aqui está rendendo 47 no mês. Tá? É inviável. Beleza. Por último, só para a gente complementar isso aqui. Então, se eu aplicar com depósitos regulares, R$ 300 por 12 meses, eu estou vendo que eu tenho uma taxa que é inviável. Tá? Aí eu vou para cá. Ó. Aplicação, valor futuro de um capital. Tá? Facilitar essa conta. Então, a pessoa diz, ó, eu tenho daqui eu quero atingir em 12 meses, eu vou deixar aqui em branco, e tenho aqui 2.000. Ó. Na verdade, 45% lá, né? Então, eu tenho que colocar 45% aqui. Ó. 45, 00. E aí, quanto é que eu vou ter no final, se eu conseguir 45? Ó, vou ter 172 mil. Então, se eu botar 45% ao mês, de novo, isso aqui assim, é impossível, tá? Isso é impossível. 45% ao mês garantido é impossível. Você tem que contar completamente com a sorte, tem que dar tudo certo. Se eu botar 2.000 uma única vez, 12 meses, 45% ao mês, dá 172. Mas o que é muito mais provável? É que você consiga 1% ao mês, 1,5%, então com 1,5%, que é muito, não é que seja, aí entra a incerteza, não tenho como te dizer como você vai conseguir isso. Vou conseguir 2.391. Então, esses valores muito pequenos, que atingir o 100K num momento muito rápido, é impossível, tá? Onde é que entra algo mais tangível? Magno, eu já tenho uns 5 mil, já tenho uns 10 mil, todo mês eu consigo poupar 1.000, 2.000, 3.000, 5.000. Por quê? Se eu poupar 8 mil por mês ao longo de 12 meses, eu ainda não vou ter os meus 100 mil, eu vou ter 96. Tá? Então, só para você ter noção da grandeza dessa diferença. Então, mesmo que eu poupe todo mês 8 mil, eu não vou conseguir atingir os 100 mil no final do ano se não rendesse nada. Se eu colocar tudo no banco, talvez nem renda. Tá? Nem atinja os meus 100 mil. Então, 12 meses, ó, botar a renda fixa rende 3,75, daria só um instantinho aqui, ó, 3,75 ao ano, ó, dá 0,3 ao mês. Então, o seu dinheiro parado lá no CDI, no banco, daria 0,3 ao mês. Se eu multiplicar, vou voltar aqui, né, que é bem aqui, aplicação com depósito regular. Número de meses, 12 meses, taxa de juro mensal 0,3,
Valor do depósito regular é 8 mil, que eu disse. Quanto é que eu vou ter no final do ano? 97 mil. Então, olha que interessante. Eu peguei 8 mil, guardei 8 mil todo mês. Então, 8 mil vezes 12, guardei 97. Quanto foi que eu atingi? 97, eu guardei 96, desculpa. 8 mil vezes 12, 96. Ganhei e fiquei com 97.892. Ah, eu ganhei R$ 1.892 ao longo de um ano inteiro, poupando todo mês 8 mil. Ainda não atingi os meus 100K. Então, o 100K vai ter a ver com quanto você já começa e com quanto você consegue poupar todo mês. Não tem como a gente fazer uma conta única. Teria que construir uma planilha, dá muito trabalho. O que eu estou tentando fazer aqui é que você simplifique. Você vem em aplicar valor futuro de um capital, coloca o número de meses, a taxa de juro mensal, quanto você já tem hoje, o valor obtido ao final. Você pode ir usando alguns parâmetros daquele da Vitro, o fundo rendeu 12, rendeu 13, rendeu 14, pode, vai trazendo para cá. Mas lembra que aquele retorno é incerto. Então você já coloca quanto você tem aqui, tá? Não quanto você vai poupar todo mês. Tá? Então, por exemplo, eu quero atingir o meu 100K em 36 meses, com a taxa de juros, sei lá, vou aqui 0,5 para ser bem conservador. Eu tenho, por exemplo, 2 mil, é o que eu tenho hoje. No final dos 36 meses, eu vou ter 2.393. Beleza. Se eu aumentar essa taxa de juro aqui a 0,8, quanto é que eu vou ter aqui? Ah, vou calcular, eu vou ter 2.644. Beleza. Se eu aumentar essa taxa de juros para 1%, para 1% ao mês, quanto é que eu vou ter aqui? Ah, eu vou ter 2.861. Então, o que você pode ir é simulando. Se eu tiver 1%, 1,5%, 0,5%, quanto é que vai dando mais ou menos o cenário? O que é mais provável? Assim, no meio termo, beleza. Então, aqui quanto que eu tenho hoje vai virar? E aí, outra parte para a gente finalizar aqui é aplicação com depósito regular. Eu já tenho 2 mil, imaginando que já tenho uns 2 mil por 36 meses, R$ 1.000 por mês, vou ter 2.861. Coloca aí, ó, 2.861, certo? Beleza. Aí volta para a aplicação com depósito regular. Número de meses, 36 meses. Taxa de juros mensal, eu coloquei lá 1%. Valor do depósito regular, não sei, não vou colocar nada. E quero, nesses 36 meses, atingir os 100 mil. Quero atingir os 100 mil, mas eu já vou ter 2.861. Então, eu vou 100 mil, 2.861 menos. Ah, então eu tenho que fazer 97 mil reais. 97.139. Quanto é que eu tenho que poupar todo mês? Você tem que poupar 2.232. E for com 1% ao mês. Beleza? Então vai te trazer mais clareza. Eu estou conseguindo poupar 2.000? Estou não. Consigo poupar 1.000. Ah, então talvez não dê. Ou então eu tenho que ter uma rentabilidade muito maior. Ah, eu posso dizer que eu consegui uma parte do meu dinheiro 3% no mês? Ah, na criptomoeda deu. Vai dar, eu não sei. Muito provavelmente não vai dar. Então, se eu conseguir 3% ao mês, eu teria que poupar só 1.490. Então, eu tenho que ter uma taxa muito alta, eu tenho que buscar um investimento mais agressivo. Se eu tenho porque eu poupo pouco. Se eu consigo poupar mais, eu posso pegar um retorno mais conservador, que é mais certo de atingir aquele valor. E aí eu vou navegando entre a incerteza dos retornos e o retorno mais certo. E aí eu vou simulando isso aí, tá bom? Então, é um pouquinho de como você planejar o seu 100K. Lembrando que o 100K vai vir muito de acordo com o quanto você tem hoje, quanto você pode poupar e principalmente quanto você pode poupar todos os meses. Porque o retorno para ser mais alto, ele é muito incerto, tá? O retorno mais alto, ele é muito incerto. O que é que eu conseguiria, né? Só para mostrar aqui uma coisa. Se eu for lá no site da B3 de novo, vou botar aqui uma coisa no site da B3. Ó. Se eu for num banco, por exemplo, eu vou aqui no site da B3, ó, B3, no Google mesmo, eu posso clicar aqui B3, a Bolsa do Brasil, aí vou aqui, ó, está em 3,4 ao ano. 3,4 ao ano. Se eu for no banco e comprar um CDB, que é 100% do CDI, ele vai me dar 3,4 ao ano. Tá? Para simplificar a sua conta, você vai pegar 3,4 e dividir por 12, que estaria 0,28 ao mês. Você vai calcular lá. Então, se todo o meu dinheiro rendesse 0,28 ao mês durante 12 meses, durante 24 meses, 36 meses, quanto é que dá?
Caraca, não vai dar nada. Beleza. Alguns bancos vão te dar um CDB, sei lá, com 150% de CDI, é 3,4 multiplicado por 1,5. Aí eu vou ter 5,10. Beleza. 5,10 eu vou dividir por 12, dá 0,42 ao mês. Aí então já testo. Mas se eu pegar a bolsa, quanto foi que a bolsa rendeu nos últimos 12 meses? A bolsa rendeu, sei lá, 40%. Então eu vou pegar 40% e vou dividir por 12. Ah, deu 3,33. Se eu colocar todo o meu dinheiro aí, eu vou ter muito risco. Mas se eu colocar uma parte no CDB de 200, aí entra o curto prazo, né, o médio prazo e o longo prazo. Então, se eu pegar uma parte e comprar um CDB de 200% no CDI, o banco ou 150, o banco vai dizer assim: ah, eu quero 1 ano, 2 anos, 3 anos para devolver o teu dinheiro. Ok, meu dinheiro pode ficar parado 3 anos? Pode. Então, eu vou colocar 3 anos meu dinheiro parado lá. Beleza, coloquei lá. O que é que eu tenho que ter liquidez? Ah, vou com rentabilidade no CDB com liquidez diária. E o que é que eu posso deixar oscilar que eu não vou me preocupar com a oscilação? Aí eu posso ir para a bolsa. Então, eu vou mesclando um pouquinho dessas coisas, tá? Então, só para você entender um pouco mais com a realidade, para que a sua jornada de 100K seja uma jornada real. Não estou aqui para dizer que você vai conseguir fácil, você vai conseguir rápido. É possível, desde que eu falei, desde o começo. Quanto você pode fazer dinheiro, quanto você pode poupar, com a rentabilidade do seu investimento. Quanto mais tempo você tiver, melhor. Aí eu quero atingir em 36, 48 meses, vai ser mais fácil, vai ter que poupar menos, vai ter que fazer menos, tá? Mas tudo impacta nessa construção da sua jornada 100K, tá bom? Então, sei que eu queria trazer para vocês, tirar essas dúvidas, explicar um pouquinho de como planejar o 100K, e aí qualquer dúvida, coloca lá no grupo, coloca aqui no formulário de dúvida, que eu vou gravando esses próximos vídeos para ajudar a gente a entender melhor essa jornada do 100K, tá bom? Grande abraço e até o próximo vídeo. Tira dúvidas aí. E até quinta-feira, que hoje já é terça, então até o dia 10. Valeu, pessoal. Obrigado.